peço para vocês pararem e olharem para mim agora. Vocês observaram a expressão que Paulo usa? No demais, Paulo está concluindo um assunto. Paulo está concluindo uma carta. E se nós formos observar todo o conteúdo da carta aos Efésios, ele vai tratar de várias questões. Ele vai tratar do relacionamento do pai com os filhos, dos filhos com os pais. Ele vai falar sobre a santidade da igreja. Ele vai falar sobre o comprometimento com o reino de Deus. Ele vai tratar de vários assuntos. E quando o apóstolo Paulo, ele encerra a carta para a igreja de Éfeso, ele começa agora a dizer, no demais. E uma coisa interessante é que depois de tudo que ele falou, ele vai fechar essa carta assim com excelência. Por quê? Porque tudo aquilo anteriormente escrito por Paulo só vai ser possível se acontecer exatamente essa conclusão aqui, que ele vai falar sobre a armadura de Deus. E é por isso que eu estou fazendo essa introdução com vocês. Então vamos ver? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse texto, ele por si só já é muito rico, porque Paulo está incitando uma igreja a ser forte, mas não na sua própria força. Ele é bem direto aqui, é no Senhor e é na força do seu poder. Por que que Paulo, ele vai encerrando essa carta, colocando em primeiro lugar a força do Senhor e o poder do Senhor? Porque ele vai tratar, a partir desse momento aqui, acerca de um reino que muitas vezes nós desprezamos, que é o reino do mal, é o reino espiritual de Satanás. Então ele começa agora dizendo, olha, eu falei com você sobre santidade, eu tratei com vocês sobre família unida, eu tratei com vocês sobre bom relacionamento entre marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos, mas isso só vai ser possível no poder de Deus, na força que vem do Senhor. E aí ele vai dizendo, aí agora, como um bom orientador, que o apóstolo Paulo era, agora ele vai nos ensinar como está revestido nesse poder. Vamos olhar no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos entender aqui a orientação do apóstolo Paulo? A primeira coisa que Paulo ele vai destacar aqui é de que existe um outro reino além do reino de Deus. Muitas vezes nós como igreja estamos tão equivocados, achando, que estamos no reino de Deus e está tudo bem. Não é verdade. Existe um reino que quer nos destruir. Existe um reino que quer nos separar de Deus. Existe um reino que quer acabar com o seu casamento. Existe um reino que quer destruir a sua casa. E Paulo ele vai trazer aqui a questão desse reino
como uma guerra constante, como uma luta que nós teremos que enfrentar. Jesus enfrentou esse reino, Jesus derrotou esse reino, porque a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para desfazer as obras de Satanás. Só que Satanás já foi vencido por Jesus. Porém, Deus ainda permite que ele haja, mesmo ele já tendo o seu dia registrado da sua perca diante da humanidade, da sua derrota. Jesus ele vai dizer: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você não vai encontrar em momento nenhum Jesus dizendo que Satanás não vai incitar sobre você, sobre a sua casa. Você não vai encontrar Jesus dizendo que não é para você guerrear, que não é para você lutar. Não. Deus, ele o tempo todo, ele traz nos evangelhos Jesus na sua pessoa. Ele vai guerrear contra o mal e ele vai nos ensinar como guerrear contra o mal. A maior questão e a mais perigosa questão que a igreja, desde o século I, desde o primeiro século, desde o nascimento da igreja, a questão mais complicada que a igreja tem enfrentado é a guerra contra Satanás. Se você entender a história da igreja, você vai entender que a luta contra o mundo espiritual é uma realidade. A guerra contra Satanás é uma realidade. E aí quando chega, e o apóstolo Paulo está no século I, e nós estamos no século 21, e a pergunta é: mudou? A guerra não existe mais? Eu não preciso mais usar armas espirituais? O diabo esqueceu de mim? O diabo desistiu de acabar com a minha casa, com a minha vida, com o meu ministério, com o meu casamento? Ele desistiu, ele teve uma amnésia, ele esqueceu de destruir os meus filhos, a sua casa? Não! A luta, ela permanece. A insistência de Satanás, ela permanece, porque o próprio Jesus disse que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E aí Deus quer saber de nós nessa manhã: o que nós temos feito para nos mantermos de pé, firmes e constantes, não na nossa força, mas na força do poder do Senhor. Quais são as estratégias que a igreja tem usado? Quais são as estratégias que você, como esposa, como marido, como filho, tem usado para guerrear guerras espirituais? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós. O apóstolo Paulo nos ensina. E Paulo vai dizer: revestimento. Aleluia. Revestimento. De quê? Com toda a armadura de Deus. E eu já quero abrir aqui, amados, o leque e dizer que a armadura de Deus não é gritar. A armadura de Deus não é brigar, não é fazer cara feia. A armadura de Deus são armas espirituais.
continua dizendo, para que possais estar firmes. E aqui eu entendo uma coisa. Se Paulo vai dizer que é necessário um revestimento para ficar firmes, eu entendo que eu só posso vencer se eu fizer a coisa certa. Nem todos que estão dentro de um culto, participando de um culto, está como um vencedor. Nem todos que escutam uma boa palavra, que entram pelas portas de uma igreja, pode-se dizer que está vencendo a batalha. Porque se não utilizar as ferramentas certas, se não utilizar as armas certas, se não se posicionar da forma correta, pode estar dentro de uma igreja, pode ter um cargo por excelência, mas Satanás está ganhando essa vida. E é por isso que nós temos visto pastores adulterando, pastores, lideranças, quebrando o pacto, a aliança com Deus, homens que outrora eram muito usados por Deus, mulheres que eram muito usadas por Deus, que aderiram à homossexualidade, que aderiram à mentira, que aderiram a uma vida dupla, mas continuam ainda dentro das igrejas. E agora, o que dizer para uma pessoa que se acha vencedor, para uma pessoa que possivelmente esteja sobre um altar, por trás de um púlpito, diante das escrituras sagradas, mas na prática não tem sido um vencedor? E eu entendo que essa questão é uma questão urgente da igreja, independente do seu rótulo denominacional. Estamos muito cansados, estamos muito fadigados para guerrear. Não queremos cansar a nossa alma. Não queremos mais tirar horas de vigilância. Não queremos mais nos posicionar como soldados que fazem suas vigílias de olhos abertos, que ficam ali, ainda que cansados, segurando a sua arma, o seu armamento, na iminência de um ataque de um inimigo. Mas a igreja hoje está muito cansada. A igreja hoje está muito desnorteada, alienada, perdida. E não estão percebendo que Satanás já entrou na sua casa, já entrou no seu ministério, já entrou no seu casamento. Mas nós estamos cansados. Nós não nos cansamos de entrar num ambiente como esse, de ficarmos sentados de forma bem acomodados numa poltrona, bem confortável. Nós não nos cansamos de ficar 2 horas e meia dentro de um culto. Mas Satanás, amados, ele está tocando justamente naqueles que estão totalmente alienados, desapercebidos, e estão simplesmente vivendo uma vida de religiosidade. E o que mais se noticia, o que mais chega ao nosso conhecimento, são pessoas que tinham tudo para vencer. São pessoas que nós olhávamos e até admirávamos, mas agora foi vencido pela força espiritual da maldade. Jovens que eram uma potência na mão de Deus, mas não entenderam que a armadura não se tira, capacete não se tira da cabeça. Aleluia.
justiça não se tira do corpo. Espada do Espírito não pode estar na cintura. Nós precisamos estar armados. A igreja, desculpe igreja, sinto muito em dizer, mas muitos estão desarmados e dentro das igrejas. Muitos estão desprovidos da segurança de Deus, com tudo à sua disposição, mas abriram mão da sua segurança, abriram mão daquilo que pode guardar você dos ataques do mundo espiritual da maldade. Quantos já foram flechados pelo inimigo? Quantos já foram atingidos por Satanás? Mas você acha que saíram da igreja? Ainda estão aqui dentro. Ainda estão dentro das igrejas. Ainda estão sentados nos bancos. Ainda estão sentados nos altares. Ainda estão vestindo seus ternos, suas roupas sociais, se apresentando como fosse uma autoridade divina. O comodismo espiritual está entranhado dentro das igrejas. E é por isso que não se ora mais como deveria orar. E é por isso que não se posicionam mais como deveriam se posicionar. E é por isso que não se fala mais a verdade que deveria ser falada. Porque simplesmente esqueceram que Satanás e o seu reino espiritual é uma realidade. Reino de Deus, estamos tão presos ao reino de Deus e esquecemos que existe um reino de Satanás, cujos seus súditos, cujos demônios trabalham com toda destreza, com toda preciosidade para que tudo dê certo. Você acha que no reino de Satanás tem bagunça? Você acha que no reino de Satanás tem insubmissão? No reino de Satanás não tem desobediência. No reino de Satanás não tem rebeldia. Satanás se rebelou, sim, mas ele é o controlador. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas ele quer a tua e a minha companhia. Ele quer viver comigo e com você por toda a eternidade. E aí Deus está dizendo para nós nessa manhã, o que tu tem feito para não ser vencido, vencida pela mentira, pelo ódio, pela amargura, pela contenda. O que tu tem feito para ser diferente de tudo aquilo que desagrada a Deus? O que tu tem feito para ser uma mulher excelente, com espírito excelente? O que tu tem feito para chamar a atenção de Deus? O que tu tem feito para ser reconhecida e reconhecido na sociedade como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e não como alguém que fica falando da vida do outro, e não como alguém que tem prazer em mentir e condenar aquele que não é para ser condenado? Que tipo de vida nós estamos alimentando? E aí Paulo vai dizer, revestimento. E é de toda. Não adianta eu gostar muito da espada do Espírito e não andar com o meu capacete. Não vai adiantar nada eu gostar tanto dessa espada aqui do Espírito, que é a palavra de Deus, se na prática da minha vida eu não ter o cinturão da verdade. Isso aqui processa para você, mas não processa para mim. Está entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, Satanás está de olho nos mínimos detalhes da tua vida.
você deita até a hora que você levanta. E durante a madrugada ele também está querendo te sufocar e te matar. Mas porque tem um Deus que não dormita, é Ele que te guarda. Mas o que eu tenho feito para não ser atacada por Satanás? Olhe para a Bíblia. Revesti-vos, já sei que tem que ter esse revestimento. E é de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu peguei o significado da palavra astúcia. Olha como teu inimigo é. Astúcia, habilidade. Habilidade. Satanás é habilidoso. Ele sabe como chegar, ele sabe como falar, ele sabe a hora certa de chegar. Ele é habilidoso para o mal. Astúcia significa também esperteza. É ele que chega sem você perceber. Quando você está desligado, ele chega e você não percebe. Satanás é habilidoso, Satanás é esperto. Outro significado de astúcia, artimanha. Igreja, você está dando para entender que só tem negócio ruim aqui? Artimanha. E por que eu vou servir a Ele e agir de conformidade com a personalidade dEle? Quantas mulheres e homens no nosso meio usam de artimanha para com a finalidade de ganhar alguma coisa? Deus não nos chamou para usar de artimanha. Deus não nos chamou para sermos pessoas astutas, espertas, habilidosas para o mal. Pedir aquilo que Deus não quer para você. Querer um lugar que não te pertence. Tirar alguém somente pela tua conveniência para te satisfazer. Você não quer nem estar lá, mas você não quer que ela ou ele esteja. Apenas para satisfazer a tua alma. Se você está assim, você está sendo conduzido pelo espírito de Satanás. Porque ele tem habilidade, ele é esperto, artimanha, ele é artimanhoso. E olha que coisa engraçada e terrível. Outro significado de astúcia, lábia. Muitas vezes a gente já até brincou, fala assim, vou passar uma lábia nela, né? Só que isso é negativo. Vou passar uma lábia em alguém, é agir com astúcia, com maldade. É agir de forma inconveniente ao reino de Deus. Não adianta eu viver toda com a armadura dos pés à cabeça, mas o meu coração ser extremamente mau, astuto, habilidoso para o mal. Eu vou estar vivendo de aparência. Guarda o teu coração, porque
você. E o que nós temos feito? Olhe para o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Que versículo é esse? Meu Deus, é tudo isso que está querendo me destruir? Sim! Paulo está dizendo, você é bom para brigar com ele e com ela, mas com o reino de Satanás você não tem nenhuma autoridade. Tua briga não é contra carne e sangue, não. Tem gente que fala alto, é ignorante, sabe brigar, gosta de comprar uma briga, mas não tem autoridade no mundo espiritual. Que adianta você ser a braba da igreja? Todo mundo tem medo de você. As pessoas até falam mansinho contigo, porque você pode dar um fora. O que adianta? Se o reino de Deus da maldade, você não tem nenhuma autoridade contra ele. Do que adianta você ser fortão, colocar medo, alguém que é semelhante a você, mas você não intimida Satanás, porque ele conhece a tua vida. E a pior coisa é quando Satanás não tem medo da gente, porque ele tem que temer aquele que é revestido, aquele que tem vida com Deus, ele tem que temer. E por que muitos aí têm caído, está com a vida destruída? Por quê? Porque Satanás viu, é presa fácil. É presa fácil, é uma coisa no altar, lá fora, tem uma vida dupla, senta na roda dos escarnecedores. Lá fora, anda, não parece nem crente, um shortinho com as coxas todas de fora, uma saia com um palmo de cintura, anda na moda com barriguinha de fora, e na igreja quer se vestir toda, está se mostrando para quem? Satanás está de olho, ele sabe com quem ele vai lutar, amados. Ele tem a plena convicção de que vai lutar e vai derrubar. Porque aqui é uma coisa, lá fora é outra. Satanás conhece o coração, a vida, lá fora. O coração é Deus que conhece. Mas quem tem um coração mau, reflete nas suas práticas de vida. E é justamente aí onde Satanás pega. Porque não adianta eu estar pregando aqui a verdade, mas isso aqui, para mim, não processa, não funciona. É como muitos que estão pregando aí. Tem pessoas que pregam, amados, que você fica, meu Deus, mas vai ver se tem vida no altar. Vai ver se isso processa integralmente na vida daquela pessoa. Não se impressione com o exterior. Impressione sim com aquilo que é do interior e reflete no seu exterior. Tem uma grande guerra contra nós, tem. E Paulo vai dizer, não fique lutando contra a carne ou sangue. Essa pessoa aí que te maldiz, que te persegue, que te odeia, luta, guerreia no mundo espiritual contra aquele que está usando essa pessoa, porque ela é vulnerável ao Satanás. Se essa pessoa ela é vulnerável a Satanás, ela ignora o mundo espiritual de Satanás, ele vai usá-lo para magoar, para ofender, para entristecer, para destruir o teu ministério.
E eu vou dizer para vocês, amados, é pior do que Rússia e Ucrânia. Se você olha lá para a Ucrânia e você vê, meu Deus, Satanás, ele destroça muito mais. Ele vai destroçando ministério, família, casamento, filhos. Ele vai destroçando passo a passo. Ele começa a colocar briga entre o casal. Ele começa a colocar moças no caminho dos filhos para tirar da presença do Senhor. E vice-versa. Ele começa a colocar mulheres sedutoras para derrubar o ministério pastoral. Derruba a família pastoral. E aí a igreja esvazia. Nós temos conhecimento aqui da localidade. E eu conheço de perto um pouquinho da história por ser amiga de pessoas ligadas à família. E nem tudo foi falado. As coisas são cabeludas. Vocês não têm ideia. É a ponto de você ouvir e falar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Está dando que você pode até pregar lindo, mas como é que você está? Vulnerável ou protegida? Olha quem está guerreando contra nós. Paulo vai dizer no 12. É contra os principados. É gente grande. É demônio grande. É contra potestades. São autoridades, querido. Que fazem o que querem. Não esperam ordem. É contra os príncipes das trevas deste século. É maioral. É para destruir. E também contra as hostes. Eu peguei o significado de hostes. Tropas. Interessante, né? Tropas. Tem um montão de tropas aí. Hostes espirituais da maldade. Sabe o que eu quero falar para a igreja? Não fica criando tropas dentro da igreja. Tropas da inveja. Tropas da perseguição. Gente, isso é muito nojento. Eu conheço uma igreja, eu sou frequente nessa igreja, costumo ir lá, e lá tem uma tropa. Tropas para derrubar uma pessoa que está na liderança. Como é que tu sabe? Porque essa pessoa me pede socorro. Ela está sempre, Marlene, ora por mim. Eu falei, estou orando por você, eu estou orando. E as pessoas da tropa, Marlene, me amam. Trato bem. Mas eu sei que são tropa. Porque essa tropa tem um alvo. O alvo não sou eu. Tropas têm alvo de destruição. Enquanto não derrubar, enquanto não matar. E essa pessoa conversando comigo falou, Marlene, eu não estou mais aguentando. Falei, tu vai segurar. Tu vai segurar porque se você chutar o balde, é tudo que a tropa quer. Tudo que a tropa quer. Amados, o negócio é nojento demais. Porque eu vejo a tropa cantando, falando língua estranha. Vejo a tropa dando lugar no espírito. Eu vejo a tropa exercendo os cargos na igreja. Como é que tu vai entender um negócio desse? Está dando para entender que o mundo espiritual é muito mais do que eu dizer, sai Satanás, não é só isso. E não adianta ficar cantando que está debaixo do teu pé, que não está nada. O que está debaixo do teu pé é o chão. Ele não está debaixo do pé de ninguém. Se você não tiver uma vida no altar, um comprometimento com o reino de Deus, de acordo com o que Paulo está dizendo, ele vai pintar e bordar na tua vida.
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, aí o conselho de Paulo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, é tudo, havendo feito tudo que se posicionou da forma correta. Quanta gente tem dado legalidade a Satanás pela mente. Você acha que ele não assopra no meu ouvido, não? Vocês não têm noção. As coisas que ele vem falar aqui. Ele não entra na minha mente porque eu tenho capacete. Ei, chamanarabaxouria. Glória a Deus. E Deus até permite que eu ouça. Para mostrar que ele não desiste. Amados, nós não estamos isentos. Nós estamos com imunidade. Agora, você está isenta, ele nunca mais chegará até você. Não, você está com uma imunidade. Se você perder essa imunidade, ele te destrói. Hoje, rapazinho que louvavam, hoje querem ser mulher. Mocinhas que adoravam, querem ser homem. Homens que pregavam a genuína palavra, querem duas mulheres. Querem experimentar o mesmo sexo. E agora, como explicar isso? Não põe toda a culpa em Satanás não, por quê? Porque as diretrizes estão aqui. Aleluia. Lembra do que eu falei no início? Ficamos preguiçosos demais. A couraça está pesada. Não tira a couraça, porque ela que te justifica, a couraça da justiça. Não tire esse cinturão, não tire esse capacete. Sabe, a sandália da preparação do evangelho da paz? Quantos já não tem mais nos pés? Quantos não andam mais, amados? Levando a paz. Amados, numa boa. Tem gente que a gente quer longe. Nós fomos chamados para levar a paz. Porque Cristo é a paz. Aleluia. E se Ele habita em nós, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, temos que chegar com a paz. Aleluia. E porque quando chega alguém, chegou ela. Porque não tem paz na tua casa? Porque onde você chega, você quer criar confusão. Aonde você colocar a planta dos seus pés, que haja paz. Aleluia. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Paulo está dizendo, o dia mau vai chegar. Mas como vai te encontrar? Desarmado? A revista vai passar lá nas guaritas, lá da Vila Militar. Tem soldado dormindo? Vai levar bronca. Ou talvez uma cadeia. Porque quartel, tudo prende, né? Meu Deus. Espirrou alto, prendeu. Que prisão esquisita. Mas é isso mesmo. Dormiu na guarita. Está vulnerável ao inimigo.
Abra por gentileza. Estou partindo para o final. Carta aos Romanos, capítulo 13. Versículo 14. Romanos 13, versículo 14. Podemos? Novamente, o apóstolo Paulo dizendo: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia, meu Deus. Satanás, o pecado e a carne são os três maiores inimigos seus. Não brinque de ser forte se você não está revestido. Não tente ao seu Deus se você está vulnerável, porque a destruição vai ser grande. Vocês não têm noção. Acredito que vocês também têm recebido notícia. Vocês não têm noção das coisas que eu tenho me deparado. E eu fico assim pensando, eu sei o que houve. E eu fico pensando, meu Deus. E ainda querem que eu fique pregando? Vitória, portas abertas, casamento. Ainda querem que eu fique pregando? Que Deus vai te dar um carro, uma casa. Deus faz tudo isso na obediência sua. Deus Santo, aleluia. Deus me chamou para falar acerca da verdade. Aleluia. Deus me chamou para alertar. E o apóstolo Paulo, a mesma coisa. Não tem como, amado, falar de mundo espiritual sem falar da nossa carne. A nossa carne é nosso inimigo. Aquilo que você quer fazer e que Deus não quer, é o teu inimigo te incitando. Abra, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia são carnais, é isso? Não são carnais. Não é a tua cara feia, não é teu peitoral bonito, não é a tua carteirinha com o maior cargo eclesiástico. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê, Marlene? Para a destruição das fortalezas. Que mais, Marlene? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É Paulo dizendo: você precisa destruir todo conselho contrário ao de Deus. Você precisa vencer toda altivez que se levanta contra a verdade de Deus. Mas como isso é possível? Trazendo a sua mente, tornando a tua mente cativa ao entendimento e à obediência a Cristo. Ninguém vence Satanás sem a mente cativa a Deus, sem uma mente de Cristo. Abra por gentileza Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25.
A palavra é essa mesmo, amado, nessa manhã. É Deus nos dando um toque de Pai e dizendo: o mundo, o reino de Satanás está ativo. Capítulo 12 de Mateus, versículo 25 e 26. Eu já estou encerrando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus está explicando aqui que ele não era um Beelzebu, que ele não estava ali dividindo o reino de Satanás. Aonde eu quero chegar, amados, para que a gente possa entender? Muitas vezes nós estamos lutando, nós estamos guerreando, mas não é a favor do reino de Deus. Porque quando eu me oponho à palavra, quando eu me oponho às lideranças, quando eu me oponho, guerreio, crio tropas, eu estou a favor do reino de Satanás. Você está dividindo o reino de Deus e está contribuindo com o reino de Satanás. Porque Jesus vai falar: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E a pergunta é: qual reino que eu tenho guerreado para que permaneça? Qual é o reino que eu estou investindo a minha vida? É o reino da bondade, da misericórdia, da justiça. O que eu tenho guerreado é para a glorificação de Deus? Porque se eu persigo alguém dentro da congregação, eu estou contribuindo para o reino de Satanás. Se eu não aceito, eu invejo loucamente, uma inveja doente, por alguém que está num lugar que eu acho que eu deveria estar, eu estou contribuindo para o reino de Satanás. Qual é o reino que você está edificando? Qual é o reino que você está contribuindo? E eu encerro com a segunda carta de Pedro, capítulo 5, o versículo 8. Ué, não tem, é 3. É 5, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. Ou seja uma pessoa lúcida. Para de maluquice. Para de se comportar. Parece que está alcoolizado. Parece que bebeu a cachaça mais barata. Eu não entendo nada de cachaça. Mas eu vejo lá um boteco lá para o lado de onde eu moro. A gente passa de manhãzinha, né, Carlos? Indo para a igreja. De manhãzinha, eles já estão com um copinho assim, fazendo. Aquilo ali já não processa, já não faz efeito. Tem que o dia inteiro beber. E os crentes estão assim. Parece que bebeu a primeira pinga da manhã.
estão agindo loucamente dentro das igrejas, dentro das congregações, pessoas loucas. Mas pergunta se ele ou ela rasga dinheiro. Não, não rasga dinheiro. Então que loucura é essa? Está a serviço do reino de Deus ou de Satanás? Está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus? Ou pelo Espírito de Satanás, pela manifestação de Satanás? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sintetizando, ele já está tragando muitas pessoas. Ele já tragou muitas pessoas. Ele quer tragar muitas pessoas. E eu encerro dizendo: cuidado com essa falsa segurança que muitas pessoas estão sentindo.